Morrer de vergonha às vezes parece melhor do que morrer de verdade. Provavelmente era isso que as pessoas deste vídeo estavam pensando. Hoje, vamos falar de pessoas reais que acabaram na sala de emergência por motivos dolorosamente constrangedores ou depois de acidentes profundamente embaraçosos. Entre elas estão casais cujas experiências no quarto deram errado, celebridades que levaram a humilhação longe demais e criminosos cuja própria estupidez quase lhes custou a vida. Começamos com uma celebridade mundialmente famosa que acumulou inúmeras visitas desconfortáveis ao hospital, todas causadas por ele mesmo. Estamos falando de Steve-O, o comediante e dublê americano conhecido principalmente pelos filmes Jackass. Apesar de mais de 25 anos realizando acrobacias absurdas, o episódio que o colocou nesta lista aconteceu apenas cerca de 4 anos atrás, durante a gravação de um vídeo para seu canal no YouTube com o criador Steve Will Do It. A ideia era simples: Steve Will Do It deveria disparar uma camiseta com uma arma própria direto na bochecha de Steve-O. O problema é que a munição não era uma camiseta. Steve-O havia recolhido fezes de cachorro secas do próprio quintal, misturado com água e batido tudo até virar uma pasta marrom espessa. A poucos metros de distância, ele pediu ao colega que apontasse a arma diretamente para o seu rosto. I'm Steve-O, and that's Steve Will Do It. And this is the poo cannon. Okay, 1, 2, 3. O que deu errado foi a trajetória. Em vez de atingir a bochecha, a mistura nojenta foi disparada com força total diretamente dentro do ouvido de Steve-O. Ele perdeu imediatamente a audição daquele lado. Depois de se lavar, foi a um especialista em ouvido, nariz e garganta. Os médicos reagiram com choque visível antes de lavar o restante da sujeira do canal auditivo. Steve-O achou que ali terminava a história e voltou para casa para gravar um podcast. Durante a gravação, porém, começou a sentir uma dor aguda que só piorava. Yeah. Yes, we are. That's not good, dude. I know, dude. Ele voltou direto para o hospital. Outro especialista confirmou que, embora o tímpano estivesse intacto, todo o canal auditivo havia sido gravemente lesionado. Steve-O recebeu gotas medicadas para o ouvido e a recuperação levou várias semanas. O próximo caso mostra até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por dinheiro, ou pelo menos o quanto de risco aceitam correr por ele. Em 2021, agentes de segurança aérea no aeroporto de Londres, Gatwick, notaram um homem se comportando de forma suspeita durante o controle de imigração. Ele havia chegado em um voo vindo de Porto Rico e afirmou ser um operário de fábrica voltando de uma viagem de festas com amigos, apesar de estar viajando sozinho. A história levantou dúvidas suficientes para que os agentes resolvessem investigar melhor. Um exame corporal revelou a verdade. O homem havia engolido dezenas de cápsulas cheias de um pó branco, todas ainda dentro do estômago. Ele não era um turista, mas um traficante transportando cocaína dentro do próprio corpo. Isso não era apenas um crime grave, mas também uma emergência médica. Se uma única cápsula se rompesse, o resultado poderia ser uma overdose fatal. Ele foi levado imediatamente para a sala de emergência, e é difícil imaginar uma forma mais desconfortável de terminar uma viagem de avião. Em casos semelhantes, traficantes já morreram durante o voo após os pacotes ingeridos se romperem. Em comparação, o homem vindo de Porto Rico teve sorte. Objetos podem entrar no corpo de mais de uma forma, algo que o cirurgião americano Dr. George Crawford aprendeu em 2021. Ele atendeu uma paciente que reclamava de uma sensação de vibração dentro do abdômen. Ela não havia engolido nada. Em vez disso, um dispositivo havia subido por outra abertura do corpo e ficado preso internamente. Exames de raio-x confirmaram que o objeto vibratório estava alojado dentro do corpo. O Dr. Crawford realizou um procedimento minimamente invasivo e administrou relaxantes musculares. O dispositivo foi removido com sucesso e a paciente saiu com uma história que provavelmente definirá para sempre sua resposta à pergunta sobre o maior constrangimento possível. Outra mulher aprendeu como a confusão pode ser perigosa logo depois de acordar. Brianne Shipley, da Flórida, pegou o que achava serem colírios na mesa de cabeceira, mas acabou usando cola para unhas. Ela colou acidentalmente o olho direito.
Segundo o próprio relato, a dor foi intensa. No hospital, os médicos trataram o olho com vaselina para dissolver lentamente o adesivo. O próximo incidente foi desconfortável por vários motivos. Era totalmente evitável, foi presenciado por várias pessoas, ficou registrado em vídeo e foi extremamente constrangedor de explicar aos paramédicos. Em 9 de agosto de 2016, uma câmera veicular em Burlington, Vermont, registrou um Honda branco circulando com a tampa do tanque de combustível aberta. Em um sinal vermelho, outro motorista avisou. A mulher ao volante saiu do carro para fechar a tampa, esquecendo que o veículo automático começaria a se mover assim que ela soltasse o freio. Quando percebeu o carro andando, tentou voltar para dentro, mas perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelada pelo próprio veículo. Pessoas que estavam por perto correram para ajudar e tentaram parar o carro, mas ele continuou avançando lentamente até bater em uma árvore. Uma ambulância chegou pouco depois. A mulher foi levada à emergência reclamando de dores, mas saiu sem ferimentos graves. Em seguida vem um caso tão absurdo que mais tarde foi contado em um programa de televisão. Um casal da região de Boston chegou a um pronto-socorro com uma cena que deixou os médicos sem palavras por alguns instantes. O homem vestia um roupão e uma mangueira de aspirador de pó estava presa à sua virilha. O pênis havia sido sugado para dentro da mangueira enquanto o aspirador estava ligado, criando uma pressão tão forte que não era possível remover. A situação era uma emergência médica. O fluxo sanguíneo estava comprometido e a compressão prolongada poderia causar danos permanentes ao tecido e ameaçar sua fertilidade. A história ficou ainda mais estranha quando a mulher afirmou tê-lo encontrado naquele estado, enquanto o homem insistia que a parceira havia participado. No fim, o urologista resolveu o problema. Pouco depois, a verdade veio à tona. A ideia havia sido dos dois. Por fim, chegamos a uma visita ao hospital que talvez seja impossível superar em termos de puro constrangimento. Liz e Eric, um casal dos Estados Unidos, estavam juntos há anos sem nada de incomum na vida sexual. Isso mudou de forma abrupta após um encontro íntimo. Liz atingiu o orgasmo, mas ele simplesmente não parou. No início acharam que passaria, tentaram relaxar, beberam vinho e buscaram distrações. Nada funcionou, a sensação continuou sem interrupção. Depois de mais de 2 horas, Eric decidiu levá-la ao pronto-socorro. Liz ainda estava no auge quando precisou explicar a situação à equipe médica. Os médicos administraram sedativos que finalmente encerraram o episódio. Conte nos comentários qual caso você achou mais desconfortável ou mais inacreditável. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.